né? Vamos lá, hoje nós falaremos em Apocalipse, capítulo 6. E hoje será a primeira parte do sermão do capítulo 6. Nós leremos hoje todo o capítulo 6 e eu exporei até o versículo 8. E depois disso nós veremos daqui a 2 sábados, porque sábado que vem não terá culto. Daqui a 2 sábados nós veremos o restante do capítulo. Por quê? Esse capítulo é muito glorioso, é um capítulo... Eu quero muito que você preste atenção a respeito disso, porque muitas vezes o nosso evangelismo, o nosso viver, a nossa santificação, codependem de nós entendermos as verdades que estão expostas aqui nesse capítulo, certo? Em 2022, eu pastoreei por um breve período de 11 meses uma igreja coreana, a parte portuguesa de uma igreja coreana lá em São Paulo, enquanto eu estava no seminário. Eu não sei falar coreano e eu não tenho nem aparência de coreano, assim, não sei se dá para perceber, né? Eu não me pareço um coreano. Será que eu daria para fazer aquelas minisséries coreanas? Eu acho que não, né? Nem eu nem o João, né, João? Então tá. E eu estudei com eles esse livro do Tim Chester, Apocalipse para você. Então é um livro muito interessante, muito didático, e eu gostaria de indicar ele a vocês, tá ok? Tim Chester é um pastor inglês e esse livro é muito bom. Divergimos em algumas visões de alguns versículos específicos, mas é um livro muito bom. Eu gostaria que vocês indicá-lo. Quem sabe vocês algum dia queiram lê-lo, ok? Apocalipse capítulo 6. Vamos ler o capítulo inteiro? Apocalipse capítulo 6, eu vou ler na NAA e nós começaremos a exposição do texto. Apocalipse 6. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse um som de trovão: venha. Vi então, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu o outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro lhe foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. E então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevadas por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a terra, sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua toda ficou vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar.
os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, não nos escondam da face, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos porque o Senhor nos colocou aqui nesta noite. Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Uma noite de sábado, uma noite bonita, depois de um belo dia fresco em Maringá. Nós tivemos hoje um dia muito confortável aqui em Maringá. Vivemos numa cidade bela e estamos aqui, Pai, e desfrutamos de tudo isso que o Senhor colocou para nós, uma paz nacional, uma paz sem guerra. Nós temos muitos benefícios. Mas mesmo assim o Senhor dispôs os nossos corações a estarmos aqui, louvando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra e aprendendo aos pés de Cristo. Que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos revele a Tua palavra. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E amém. Deixa eu só pegar uma aguinha. Como eu falei, nós iremos hoje até o versículo 8, porque este capítulo é muito rico, e um diácono já me disse que às 9 tem jogo. Então, para acabar o culto até às 9, aparentemente, não é para pregar muito. Então, hoje nós iremos só até o versículo 8. Recentemente, nós temos visto muitas epidemias na humanidade. Não apenas recentemente, isso sempre aconteceu na história da humanidade. E eu, como historiador que sou, às vezes olho isso e falo: isso já aconteceu antes, nós não precisamos alarmar escatologicamente para isso. Mas sim, recentemente temos visto epidemias na humanidade. Hoje mesmo, se você é meu seguidor no Instagram, você viu que eu fiz um story, onde eu vi e detectei uma pessoa infectada pela mais nova epidemia que está acontecendo no Brasil. Vocês não estão vendo os noticiários? A epidemia do bebê reborn. Isso é uma doença, gente. É psíquico. É cômico, se não fosse trágico. Nós temos que internar essas pessoas. Eu já vi alguém comentando no Instagram que depois que a política de anti-manicômio do Brasil avançou, nós tivemos alguns resultados negativos. E o bebê reborn talvez seja isso. Eu não quero ferir seus sentimentos se você é mãe ou pai de bebê reborn. Só quero te dizer que você está em pecado. Sem nenhum medo te digo isso. Nem vou falar sobre o pai e mamãe de pet, que é uma outra epidemia também, tá bom? Desculpe se eu ferir seus sentimentos. E se isso não deveria. Porque hoje eu vi uma mulher andando ali perto da Avenida Carlos Borges, com um menino, e colocou esse menino no carro e desalarmou o carro. E essa mulher estava segurando o bebê, igual a nossa irmã do fundo está segurando o bebezinho dela lá. Ó. E aquele boneco balançava os braços e fechava aquele olho de maneira horrível, horrenda, parece que aquele boneco tem vida. Aquilo é muito feio, cara. Isso está virando uma doença. Vimos nos últimos anos a epidemia do Covid. Em 2022, nós vimos ela se acabando, mas ela durou cerca de 2 anos, e parece que foi há muito tempo. Em 2022 ainda, no final do Covid, eu me lembro quando nós morávamos ainda em São Paulo, eu estava no seminário, e veio a notícia de que a Rússia tinha cercado a Ucrânia, e logo depois de alguns meses, algumas semanas, a Rússia invadiu a Ucrânia. Eu me lembro daqueles mísseis atingindo, eu me lembro não porque estava lá, porque eu vi o noticiário. Já tem quase 3 anos, na verdade já tem 3 anos, né? Fez 3 anos agora em fevereiro. E nós simplesmente nos esquecemos de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que vimos. Eu me lembro que nessa época, todos os seminaristas usavam como ilustração de sermão, só para falar da maldade humana, quando iam pregar em Isaías, o ataque da Rússia à Ucrânia. O que esses eventos têm a ver e o que eles nos revelam sobre esse texto que nós lemos hoje? Todos esses eventos nos lembram que vivemos em um mundo doente, caído, mal e que não vai melhorar. Talvez você, na época que teve a invasão da Rússia à Ucrânia, gostou de ouvir aquela música dos Beatles. Quem lembra? Oh people,
Você se lembra disso ou não? Quem já ouviu os Beatles? Eu gosto dos Beatles, bem legal. Não vou ser disciplinado, né? Será que o conselho vai me disciplinar por causa disso? Mas eu gosto dos Beatles. E as pessoas pararam ao redor do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, e iam até o consulado da Rússia e ficavam cantando Imagine na frente do consulado, como se isso fora resolver alguma coisa. E isso não resolve nada, porque isso são lembretes da soberania de Deus, que eu e você somos filhos de Adão, e que caímos em miséria, que somos maus. Não é a nossa parada final. E talvez você que está aí na universidade me diga que são fatores sociais, afinal, Durkheim vem dizer que guerras são fatores sociais. Você vai me dizer que do contrato social de John Locke, onde ali não é necessário que haja contratos e tal, e vai ter, não, a culpa é do capitalismo, não, a culpa é do comunismo, a culpa é do socialismo, de todo tipo de ismo. Dizer que isso é culpa de Adão. Bendito Adão. Alguém já disse que Adão foi o maior genocida da história, pois graças ao fruto que Adão comeu, a partir daí ocorreram todas as mortes da humanidade. Todo mundo que morreu na humanidade morreu porque Adão comeu um bendito fruto. Só um bendito fruto. Não precisava, estava passando fome, coitado. Não é, ele comeu o bendito fruto. João está nos revelar, aqui neste capítulo, o puro suco do caos que é o mundo, graças ao homem, graças a Adão. João também está nos ensinando aqui neste capítulo que este caos não é um caos sem governo. Embora o mundo seja um caos, por nossa culpa, por sua culpa, por minha culpa, eu não estou falando só de Adão, eu estou falando de você, eu estou falando de mim, esse caos tem governo. Essa bagunça aqui tem gerência. E esse governo é do soberano Senhor. Voltemos ao texto. O cordeiro quebra, aqui no versículo 1, o primeiro selo. Iniciou-se então o juízo contra os povos. O versículo 1 diz, primeira parte, vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos. Muito tem se debatido durante a história da filosofia e da teologia o que ou quem ocasiona o mal, calamidade na sociedade. Existem 2 maus, isso vai para aqueles que não foram nem anotem. O mal com U significa mal? Mal? Pô, gente. O mal com U significa o mal moral. É o mal decorrente da moralidade, ao contrário daquilo que é bom. Existe o que é bom, existe o que é mal. E o mal com L é uma consequência do mal moral. Mas ele não é a mesma coisa que o mal moral. É o mal calamidade. Ou seja, mortes, guerras, epidemias, tudo isso é o mal com L. Deus decreta esse mal com L. É Deus quem envia o mal calamidade para lembrar os homens que eles são maus com U. Que eles são maus morais, eles são moralmente maus, e Deus decreta o mal com L, para lembrar que eu e você estamos caídos em pecado. Então no que tange essa palavra mal, nós podemos dizer, faz o L, para memorizar, porque o mal calamidade com L é um mal, é um selo que é quebrado pelo próprio Cristo, como um efeito cascata, um efeito dominó. Não tem aquela imagem do dominó que cai e vai quebrando? Pois bem, esse efeito cascata. A palavra selo que é quebrada aqui, que o cordeiro quebra, é a palavra grega esfrages. É a palavra selo, mas também para lacre. É como se João dissesse, existia um lacre no livro, o qual o cordeiro quebrou. E o cordeiro quebrou esse lacre. Se você já pediu alguma coisa no iFood, geralmente vem lá no pacote lá, não receba com esse lacre violado. Você já pediu, né? Pois bem, o próprio cordeiro rompeu esse lacre. E aqui nesse contexto, esse selo, esse lacre, tem pelo menos 2 objetivos. E o primeiro é demonstrar a propriedade de alguém sobre algo. O cordeiro é proprietário sobre o selo, ele é proprietário sobre cada selo que vai cair, que vai ser quebrado.
Exemplificando, quando você vê o lacre da Sadia, você sabe que aquele produto foi fabricado pela Sadia. Há uma identidade nos selos e nos lacres. E muito além, tem o intuito de proteger, mas também de selar uma identidade ou revelar que aquilo pertence àquele alguém. O Vinícius expôs muito bem para nós, no capítulo anterior, no versículo 5, que o cordeiro rompeu o lacre e abriu o livro. E aquele livro era o livro dos decretos de Deus, de todas as coisas que Deus decretou que irá acontecer na humanidade. Em segundo lugar, esse lacre, esse selo, tem como objetivo demonstrar a autoridade de um rei / juiz. E aqui eu não quero que você pense na sua mentalidade, talvez, pós-moderna, muito influenciada pela democracia francesa de 3 poderes, onde o Supremo Tribunal ou o Judiciário tem um poder, o Executivo tem um poder e o Legislativo tem outro poder. Nos dias em que João escreve, Judiciário, Legislativo e Executivo estão tudo embutido num único ser. É claro que existia o Senado romano, é claro que existia tudo isso, não estou negando isso. Mas lembre-se que o imperador também detinha um poder, os reis detinham poderes de serem reis, de serem juízes e de serem legisladores. O dono do lacre, o dono do selo, é o próprio Cristo. Ele sela o seu livro e a sua humanidade, dizendo: eu sou o rei, eu sou o juiz, eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o santo soberano. E é por isso, volte comigo no versículo 1, na primeira parte do versículo 1, que é o cordeiro que quebra o primeiro dos 7 selos. É Jesus, o santo soberano. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos. É o Jesus, rei, juiz, que quebra os 7 selos, que quebra o primeiro dos 7 selos, e assim começa o efeito cascata, o efeito dominó, sobre o mal calamidade que virá sobre o mundo. Jesus sendo o cordeiro que está abrindo o lacre, que está abrindo o selo, o livro dos decretos de Deus, como o Vinícius nos lembrou na semana passada. Ele está executando e levando a cabo a história que Deus decretou antes de que tudo existia. Ele está levando a cabo a história que Ele mesmo escreveu. Então, o primeiro ponto que temos que ter bem claro nas nossas mentes aqui nesses textos é que quem abriu este selo, que quem abriu este juízo, que quem enviou esse juízo, não foi os homens sobre si mesmo, mas foi o próprio Cristo. E aqui tira da nossa mente aquele Cristo bonzinho que nós vemos no The Chosen. Aquele Cristo fraco, aquele Cristo do The Chosen é fraco. O nosso Cristo é um Cristo soberano, que se apresenta como rei, e que abre o selo e envia os juízos sobre os homens. Nada, absolutamente nada, tira o poder do nosso rei. Tenha essa verdade firme no seu coração. Se você esquecer tudo que eu pregar daqui adiante, mantenha essa verdade firme no seu coração. Nada nem ninguém tira o poder do nosso Senhor. Não será o Islã, não será uma nova ordem mundial, não serão os políticos, não serão os reis, não será Vladimir Putin, não será o Donald Trump. Não será ninguém que tirará o poder, todos eles estão debaixo da autoridade do nosso Cristo. O nosso Cristo governa sobre eles e eles não fazem nada que o nosso Cristo não quer que eles façam. Não é o seu professor que te dá nota, não é o seu pai que te põe de castigo. Todos eles estão sob a autoridade de Cristo. Mas a segunda parte do versículo 1 diz o seguinte: ouvi um dos seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: venha. E vi então que eis um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Muito tem se debatido o que significa esse cavaleiro branco. Na história da igreja, muito se questiona quem é esse cavaleiro branco. Kistemacher traz para nós, em seu comentário publicado na editora Cultura Cristã, nossa editora da IPB, 4 possibilidades. Ele diz: todas as partes desses versículos podem ser interpretadas de várias maneiras e geraram pelo menos 4 interpretações para o significado do cavaleiro. Primeira, anote aí, o anticristo. Segunda, os partos. Terceira, Cristo. E quarta, o evangelho como palavra de Deus.
Essas interpretações não são novas, a última remonta aos tempos da igreja primitiva. Kistemaker continua dizendo o seguinte: a primeira interpretação, o anticristo, é a opinião predominante que o cavalo branco, como o primeiro de uma série dos 4 cavalos, deve ser considerada como uma força destrutiva da guerra, fome ou morte. O cavalo era usado na guerra como um arco, e significa uma arma para matar pessoas. A coroa indica vitória, enfatizando o emprego duplo de saiu vencendo para vencer. Algumas pessoas acreditam que esse cavalo branco que sai a partir da quebra do primeiro selo seja o anticristo. Eu discordo dessa interpretação. Qual que é o déficit dessa interpretação? Primeiro, o texto nunca revela que este cavalo está agindo numa operação satânica. O texto não nos dá essa base. Nem ao menos que ele possui um poder, que Satanás possui um poder e um domínio e uma vitória, uma vez que o cavaleiro sai vencendo para vencer. Porque para nós no português seria uma redundância, para quem é hebreu, para quem tem uma mente hebraica, é uma ênfase sobre algo. Então, Satanás não sai vencendo para vencer. Satanás não possui uma coroa. Satanás não possui nenhuma soberania. Então, não pode ser o anticristo. Essa interpretação, ao meu ver, ela fica fora de possibilidade. A segunda interpretação seria os partos. Os partos foi um povo que brigou muito em volta ali, que eles viviam ali na região do Iraque, do Irã, em volta de 62 depois de Cristo, e eles brigavam muito com os romanos, e eles venceram os romanos. Eles lutaram contra os romanos e eles venceram contra os romanos. Mas eles nunca invadiram ou atacaram Roma. Eles sempre lutavam e ganhavam dos romanos na defesa. E aqui o cavaleiro sai vencendo para vencer. É o cavaleiro que ataca. É o cavaleiro que vai adiante. Então, essa interpretação também não faz muito sentido. Aqui nós temos 2 interpretações que fazem mais sentido na perspectiva reformada do texto e da Bíblia com a própria Bíblia. A terceira linha diz que é Cristo. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa interpretação. Cristo é aquele que sai galopando de uma forma soberana, de uma forma vitoriosa, de uma forma impeditiva, ou seja, ninguém o impede, como um sinal, o primeiro sinal do juízo divino sobre as nações. William Hendrickson nos dá 7 argumentos para esta posição. O primeiro, ele diz que o contexto favorece essa interpretação, uma vez que João recebe a instrução: não chore, veja o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Vinícius pregou isso na semana passada, no capítulo 5. No Apocalipse, segunda razão, o simbolismo da cor branca se refere a um santo e puro, então pode ser Cristo, uma vez que é santo e puro. A terceira razão é que é um paralelo no capítulo 19, versículo 11, de Cristo montado num cavalo branco. É claro, e de modo que a Escritura pode ser o seu próprio intérprete. Por todo o Apocalipse, no quarta razão, João desenvolve o conceito de que Cristo é aquele que venceu e que sempre vencerá. A quinta razão é que nos evangelhos Jesus ensina que Cristo e a espada seguem um ao outro. Mateus 10, 34, onde Cristo diz que ele veio para trazer a espada. E, em sexto lugar, um salmo messiânico descreve, o Salmo 45 descreve, Cristo cavalgando vitorioso com flechas de ponta afiada, que perfura os corações dos seus inimigos. Em sétimo lugar, a passagem paralela dos 4 cavalos de Zacarias, capítulo 1, versículo 8, sugere que o cavaleiro é o anjo do Senhor. Então, William Hendrickson traz 7 razões, que eu sei que você não vai lembrar talvez todas elas, mas bíblicas, que seja Cristo o cavaleiro branco que sai vencendo para vencer, vitorioso e com a coroa. Mas há uma outra razão, há uma outra interpretação, que seria o evangelho como palavra de Deus. Nós temos nessa última linha de interpretação, que acredito ser mais precisa, que se fôssemos escolher entre umas delas, nós poderíamos unir tanto a terceira linha, Cristo, somado à palavra de Deus, segundo João, porque Cristo é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz o quê? No princípio era a palavra, e a palavra tornou-se carne. Então nós podemos unir essas 2 interpretações e torná-las uma só. O cavaleiro branco, então, é não apenas o Cristo, a pessoa de Cristo, vindo galopando como um sinal de juízo contra os homens, como também
a sua palavra, porque o evangelho é o evangelho de Cristo. O próprio evangelho é o evangelho de Cristo. E desta união das duas interpretações, nós já temos uma aplicação clara e prática. Preste muita atenção nisso. Cristo e sua palavra são imparáveis. Nada nem ninguém segura, detém a pregação do evangelho. E a coroação do cavaleiro do evangelho, ou seja, o próprio Cristo, é que esse cavaleiro é a própria mensagem. Cristo é a mensagem do seu evangelho. E por isso ninguém pode impedi-lo. Ninguém impede a mensagem do evangelho. Leia comigo, se você tiver aí com a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Esse texto é o texto da grande comissão, então nós lemos ele, mas sempre há um detalhe que nós deixamos escapar. O texto diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Qual que é o fundamento pelo qual Jesus dá essa ordem a eles? O fundamento da grande comissão, o fundamento pelo qual semana passada os jovens, os menos tão jovens, foram ali na Praça Farroupilha falar do Evangelho. Toda autoridade me foi dada debaixo do céu e da terra. O fundamento pelo qual nós pregamos o Evangelho não é pela nossa oratória. O fundamento pelo qual nós pregamos o Evangelho não é pela nossa capacidade ou pelo nosso conhecimento. É pela autoridade que foi dada a Cristo. Por isso nós podemos dizer que o cavaleiro branco é Cristo e o Evangelho junto. Nós não precisamos separar as duas interpretações, mas nós podemos uni-las. No capítulo 17 de João, João diz o seguinte, relatando a oração de Jesus. Depois de dizer essas coisas, a oração sacerdotal, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que teu filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Perceba que a mensagem do Evangelho, ela sempre está relacionada à pessoa de Cristo. E por estar relacionada à pessoa de Cristo, é sob essa autoridade que eu e você proclamamos o Evangelho. Lembra que eu falei no início que o entendimento desse capítulo moldava a nossa santidade, moldava a nossa forma de evangelismo? Muitas vezes nós nos sentimos envergonhados de falar do Evangelho, afinal ele vai ofender. Porque o Evangelho é dizer para o cidadão, cara, você é um pecador miserável, que está indo para o inferno. Não, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo ninguém. Não, você mata sim, você rouba sim. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. Pois bem, nós podemos falar isso porque nós possuímos toda a autoridade que foi dada ao Rei Santo. O cavalo branco, o cavaleiro, que sai sobre a terra, coroado e vitorioso, vencendo para vencer, é a mensagem do próprio Cristo. E sobre esse Cristo está toda a autoridade, sobre toda a humanidade. Por isso que ninguém detém. Jesus disse: pois me deste autoridade sobre toda a humanidade. Pensa na cabeça de Jesus, orando isso e sabendo que no outro dia, Pilatos, sobre quem Jesus exerce autoridade, como Deus e Rei do universo, iria condená-lo à morte. Isso aqui é um dia antes da morte de Cristo. Jesus detém toda a autoridade. Ele detém toda a autoridade a ponto de deixar que os homens que foram criados por ele o mate. E ele governa sobre esses homens. Não foi isso que ele disse a Pilatos? Você não teria nenhuma autoridade se do alto não lhe fosse dado. Esse evangelho é imparável. Mas, Felipe, se esse evangelho é tão glorioso, ele é imparável, por que ele é um sinal de juízo? Lembre-se das palavras de Jesus às cidades que ouviram recusar a mensagem do evangelho. Mateus 11, versículo 21 ao 24. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida!
Porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será levado ao céu? Será jogado no inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. O primeiro sinal do juízo de Deus sobre o mundo é a mensagem do Evangelho que salva. A mensagem do Evangelho que salva é o primeiro sinal de que Deus está enviando o juízo sobre a humanidade. Por quê? Paulo nos responde, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão se salvando, como os que estão se perdendo. Para com estes, nós somos cheiros de morte. Para com aqueles, aroma de vida. Para que quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Para os que creem no Senhor Jesus Cristo, nós somos um perfume de vida. Mas este mesmo perfume, que é a mensagem do Evangelho, é um cheiro de morte para aqueles que o rejeitam. O juízo de Deus chega quando Cristo e a sua pregação chegam. Então, quando você for evangelizar, a primeira aplicação, lembre-se, você não vai sob a sua autoridade, nem sob a autoridade do pastor, do conselho. Você vai sob a autoridade de Cristo. Você vai sobre a autoridade do Senhor. E se aquela pessoa recusa, lembre-se, é o juízo de Deus que paira sobre ela. O segundo selo diz o seguinte, nos ensina sobre o juízo da espada, que vem decorrente do primeiro selo. Apocalipse 6, versículo 3 ao 4, diz, quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu o outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. O segundo selo é meio que algo autoexplicativo, né? Trata-se das mortes causadas pelas guerras entre os homens. É quando os homens, desde Gênesis 3, quando caíram junto com Adão, os homens se levantam uns contra os outros. Lembre-se, Caim guerreou injustamente contra Abel. Abel não fez nada, ele foi lá e guerreou contra Abel. Nimrod é o fundador da Babilônia, bisneto de Noé, e era um guerreiro mau diante do Senhor, um homem impiedoso, e é o fundador de Babel. Sabe todo aquele caos que ocorre em Babel? Nimrod que fundou o bisneto de Noé. Lembra do primeiro cavaleiro? Que é a palavra do Evangelho? Pois bem, mesmo depois do Evangelho, sobre todas as nações, ainda assim, os homens matam uns aos outros. A mensagem do Evangelho é pregada e aqueles que recusam o Evangelho causam guerras uns contra os outros. E as guerras são um sinal visível da maldade humana, do seu pecado e do seu coração caído. Isso é um sinal que nós temos que estar atentos, pois é um sinal escatológico. Vejam esses dados. No ano retrasado, desde quando o Hamas invadiu Israel e atacou civis naquela rave apenas, 1.200 pessoas foram mortas. Só naquela rave. Já se contabiliza, segundo a BBC News, 48 mil mortos da guerra entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza. Existem mais de 45.500 mortos na guerra da Ucrânia, nos últimos 3 anos. Ah, Felipe, mas isso está muito longe. Esse sinal de guerra, esse sinal escatológico está longe, não é para os nossos dias. Então segura esse dado, segura a nota bem anotadinha. No Brasil, que eu e você vivemos, na última década, entre 2015 e 2024, pelo menos, segundo o IBGE, 476.760 pessoas foram mortas. Assassinadas. Só no ano passado, segundo a BBC News, no Brasil tivemos 38.722 assassinatos. Nós temos uma guerra da Ucrânia, uma guerra de Israel por ano na nossa nação.
Nós vivemos em paz, mas nós temos uma guerra dessa aqui na nossa nação. São dados. São dados. Ah, Felipe, é porque vem a polícia lá no Rio de Janeiro e tal, invade lá. Então vai, segura esse outro dado. Apenas 193 mortes foram causadas pela polícia, segundo a BBC News. Então essa guerra são os homens matando uns aos outros injustamente. Porque eu quero te lembrar que em Romanos 13, Deus dá a espada ao Estado para praticar e aplicar a justiça divina de uma forma correta. Então, quando a polícia mata um bandido, que é devidamente um bandido, segundo Romanos 13, versículo 1 ao 5, está sendo aplicado o juízo de Deus sobre aquele bandido. Então, a pena de morte diante de Deus é legal. Quando o policial mata alguém, um bandido, diante de Deus isso é legal. Quando, de fato, é um bandido. Ok? Mas esses 38.722 mortos não são polícia versus bandidos. São seres civis versus civis. Nós temos uma guerra de Israel e Ucrânia todos os anos no nosso país. Outro dado importante, no século passado, o Partido Socialista Alemão, o Partido Nacional Socialista da Alemanha, vou te traduzir, o nazismo, que é a ideologia nacional socialista alemã. Estima-se que ela matou 6 milhões de judeus. O stalinismo, o comunismo chinês, o comunismo vietnamita, o socialismo alemão pós-guerra, ou seja, depois da Segunda Guerra, a famosa cortina de ferro, junto com o comunismo norte-coreano, juntando todos eles juntos, estima-se que se mataram 100 milhões de pessoas. Os conservadores americanos, a fim de impedir a abolição da escravatura, no século retrasado, causaram uma guerra de 600 mil mortes, a famosa Guerra de Secessão. Todos estes sinais estão intrinsecamente ligados ao Evangelho. Uma vez que, nesses países que nós falamos, Estados Unidos, Alemanha de Lutero, Estados Unidos e Inglaterra dos puritanos, Rússia, da igreja milenar grega, todos esses países já receberam um primeiro cavalo, que é a pregação do Evangelho, é Cristo. E em todos esses países, nós tivemos essas milhões e milhares de mortes. O segundo cavalo, que é o cavalo da guerra. O segundo cavalo, que é o cavalo vermelho. Ele vem com a espada que foi dada pelo Cordeiro. Após o Cordeiro quebrar o selo, Jesus, o próprio rei, envia esse cavalo, envia as guerras para lembrar aos homens que eles estão no seu estado de miséria. As guerras são lembretes de Deus para mim e para você, que esse mundo não é nosso, e além que nós somos pecadores indignos. E nós somos pecadores que se Deus nos deixasse a nossa própria sorte, nós nos mataríamos, aqui mesmo dentro da igreja. Se Deus não intervisse, nós nos mataríamos. Quando os reis sacam a espada uns aos outros, é porque eles negaram o primeiro cavaleiro, que é o Evangelho e a sua mensagem. O terceiro selo é o selo da fome e da desigualdade. Versículos 5 e 6 diz o seguinte: quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Uma balança na mão. E ouvi o que parecia ser uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevadas por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho. Muitos de nós culpamos os sistemas de governo pela inflação. Nós culpamos os sistemas políticos, ou, de uma forma pior, culpamos os bilionários pela fome do mundo. Essas coisas são usadas pelo próprio Deus. Porque culpá-los seria uma visão humanista da realidade. A fome no mundo é nada mais, nada menos, segundo este cavaleiro que é solto pelo Senhor, como um juízo de Deus contra o homem, mais uma vez, pelo seu pecado. A fome, a inflação, a desigualdade social, que é o significado desse terceiro selo. Uma balança, a medida de trigo, por 1 denário. E as 3 medidas de cevada por 1 denário. Leandro Lima, comentando esse texto, ele explica que 1 denário é o equivalente a 1 dia de trabalho de um trabalhador comum. Então, você que é um trabalhador comum, talvez,
sei lá, assim como eu, faz uns Uber de vez em quando e tal. Lembra daquela diária que você ganhou lá 250, 300? Alguns nem sabem o que é isso, né? Mas tá bom. Mas aqueles que ganhariam a diária de 200, 150, a diária de um pedreiro, pois bem, esse é o valor de um denário. Então imagina você que ganha ali, sei lá, um salário de um trabalho mínimo. E você chega no mercado e você pode comprar 1 quilo de trigo e 3 medidas de cevada. Vamos abrasileirar isso? Você pode comprar só um pacotinho de cuscuz. Vocês não comem cuscuz? Você come? Você é uma menina santa de Deus. Imagine que você possa comprar apenas um pacotinho de farinha. É isso que é esse terceiro selo. Pois bem, o texto está falando de uma alta de preços de alimentos. O texto está deixando claro aquilo que nós, na economia de hoje, chamamos de inflação. E aí você vai dizer, a inflação ela é má porque ela prejudica os mais pobres. E, de fato, ela prejudica os mais pobres. Mas, ao mesmo tempo, o texto diz que era para preservar o azeite do vinho, que significa alimentos de pessoas ricas. O texto, este selo, o terceiro selo, está demonstrando para mim e para você a desigualdade social e a inflação. E eu quero te dizer uma coisa, não terá solução mediante sistemas humanos. Talvez você aprende na faculdade, se você teve que ler assim como eu tive que ler, o Manifesto Comunista, o Capital, ou você teve que ler A Riqueza das Nações. Eu estou batendo nas duas linhas, tá? Não é o liberalismo que vai mudar a fome, embora reduz historicamente, de fato reduz. Até mesmo os ateus concordam com isso. Não é o liberalismo econômico que vai restringir a fome no mundo. E não é o comunismo, porque o comunismo quebra deliberadamente o 9º mandamento, que é cobiçar o bem alheio do outro. Não cobiçarás a sua casa, seu imóvel, não cobiçarás seu campo, seu escravo. Não cobice o bem alheio do outro. Ambas as linhas são o humanismo tentando resolver um problema que não será resolvido pelos homens. Porque um reino de igualdade, nós chegaremos em Apocalipse 21, está por vir, onde o Senhor da Justiça reinará com igualdade. O único rei, o único sistema de governo que trará igualdade sobre os homens é o novo céu e nova terra. É o Senhor Jesus Cristo. E não é para essa realidade agora. Então a fome, a desigualdade continuará existindo. E não é culpa do capitalismo, não é culpa do comunismo, não é culpa de ninguém. É Deus enviando seu juízo sobre as nações. Quem quebrou o selo? Foi o Cordeiro. É Jesus soberanamente enviando isso sobre as nações. Por último, o quarto selo é uma morte personificada. Mas já falou da morte, filho. Por que João repete? Só para te dar mais conteúdo para você pregar, eu quero terminar e comer um lanche logo. Pois bem, João nos revela o quarto selo, que diz o seguinte: quando vi o Cordeiro, quebrou o quarto selo. Ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, venha. Vi então, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte. E o inferno estava o seguindo, e lhes foi dada a autoridade sobre 1/4 da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de animais selvagens. Aqui João parece que está sendo redundante, mas ele não está. Porque o segundo selo apresenta para nós apenas uma morte causada pela espada e por guerras injustas. Não é por guerras justas, é por guerras injustas, que os homens provocam para si. Mas aqui nesse quarto selo, nós vemos a morte personificada não apenas pela espada, mas também pela fome e na mortandade das pestes, das epidemias e por meio de animais selvagens. A mortandade, já falamos da epidemia, da guerra, e nós já falamos da espada, mas a mortandade aqui representada nesse quarto selo, nesse quarto cavalo amarelo, representa as epidemias, os cânceres e as mortes e as doenças por calamidades naturais como furacões, enchentes, Rio Grande do Sul e etc. Brumadinho, quem lembra de Brumadinho? Todas essas calamidades terrestres que nós vemos, as enchentes, os furacões, os terremotos, tsunamis,
doenças, peste negra, Covid-19, tudo isso não é a China culpada, não é o outro fulano de tal culpado, tudo isso é Jesus. Leia aqui comigo, mais uma vez, o versículo 7. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo. É Jesus, o cordeiro, o rei, o soberano, o leão, enviando esse juízo, a fim de que os homens se lembrem que eles estão caídos e que carecem da cruz. Estima-se que a peste negra causou, em cerca de 12 séculos, uma morte de 50 a 75 milhões de pessoas. Só durante o século XIX. Só durante o século XIV, desculpa. Segundo a OMS, o coronavírus matou 14,9 milhões de pessoas de 2020 a 2021. São dados da OPAS, da OMS. Essas mortes são causadas como um juízo de Deus sobre a humanidade. Lembre-se que nós lemos em João capítulo 17, foi-me dada autoridade sobre toda a humanidade. Porém, segunda parte do versículo, a última parte do versículo 8, diz, por meio de animais selvagens. Recentemente viralizou no Brasil o seu Jorge, que foi devorado pela onça lá no Pantanal, tadinho, coitado. E muitos humanos disseram, tá vendo? Isso aí é culpa da degradação. É culpa do desmatamento. E eu sou rondoniense, gente. Sou do norte, então eu posso falar de desmatamento. Cresci na fazenda. Não é tudo isso que a Globo diz, não. O que qualquer mídia diz, não, tá? Não é. Mas é culpa do desmatamento. É culpa de não sei o quê. Pode ser. Mas eu quero te lembrar que quando Deus nos criou, a natureza também é o nosso habitat. O jardim é nosso. E nós habitamos nesse jardim. Então nós não estamos na casa da onça. A onça que vive com a gente. Porque segundo o mandato cultural de Deus no Gênesis, quem domina sobre os animais, sobre a natureza é quem? O ser humano. Então, é a onça que mora na nossa casa, não somos nós que moramos na casa dela. Ou melhor dizendo, a casa é nossa e dela. Mas dos últimos séculos para cá, nós nos tornamos urbanizados. E nós não nos desacostumamos a viver com animais selvagens. Porém, a morte como a do São Jorge, as mortes causadas na África pelos hipopótamos, as mortes causadas pelos crocodilos da África, por serpentes ou qualquer outra coisa, é um manifesto claro de Deus lembrando que a natureza que Ele criou para ser a nossa casa, o nosso habitat, para que nós cultivemos e guardemos até o novo céu e a nova terra, e é por isso que precisa-se de novo céu e nova terra. Esta natureza está em rebelião contra nós e nós estamos em guerra contra ela. Nós desmatamos e é pecado desmatar deliberadamente. Explorar a natureza deliberadamente também é pecado. Mas a natureza também é contra nós. Somos nós contra ela e ela contra nós. E não existirá paz. Então, se você é assinante de Greenpeace, eu quero te dar uma péssima notícia. Não existirá paz. Não existirá uma paz verde. Os animais selvagens da terra que nos devoram, que estão em guerra contra nós, é um sinal também escatológico enviado por Jesus, sob o seu domínio, pois ele é quem quebrou o quarto selo, para nos lembrar contra nós que nós caímos no Éden. E a consequência natural disso é que o habitat, a natureza, aquilo que ele criou para nós desfrutarmos, agora está voltado para a nossa morte. Está voltado contra nós. Felipe, diante disso, como que eu vejo? Parece que é tudo muito pessimista. Lembra do primeiro versículo? É o cordeiro que quebra os selos. Jesus é soberano. Não seja pessimista, porque Jesus é soberano e é Ele que abre um livro, é Ele que quebra os selos, e Jesus sabe o que é melhor para nós. E esses selos do juízo divino, Ele inicia porque Jesus quer punir os homens por causa da sua maldade e da sua rebelião contra Deus. Não seja pessimista. É a primeira aplicação. Porque é Deus quem governa todas as coisas. E a sua vida não está nas mãos do seu pai. A sua vida não está nas mãos do professor, nas mãos do patrão, não está nas mãos de ninguém. A sua vida está nas mãos de Deus. Então, se nenhuma fera selvagem invadiu Maringá e não te devorou,
e foi o seu Jorge lá no Pantanal, é porque Deus não quis. Porque se Deus quiser, Ele manda uma onça e você é devorado aqui em Maringá, em pleno Catuaí. Você duvida? Não. Se Deus quiser, Ele faz isso. Porque a natureza está em rebelião contra você. Não seja pessimista, porque Deus, o nosso Senhor, Jesus é soberano e reina sobre a terra. Porque se não há uma guerra hoje no Brasil por causa das nossas riquezas naturais, é porque Deus o impede. Não seja pessimista, porque se o seu nome não está no nome daquelas 38.700 pessoas mortas, é porque Deus escreveu os seus dias. Porque você pode estar andando em Maringá, não precisa nem ir para o Rio. Está andando em Maringá, ser assaltado e ser morto por causa de um celular. Não seja pessimista, porque o seu Senhor é soberano. E aonde você estiver, enquanto Ele quiser, você viverá. E se Ele te levar mediante qualquer calamidade, ou qualquer morte natural, ou qualquer coisa que seja, com Ele você viverá no novo céu e na nova terra, eternamente. Então, mesmo que a morte te alcance, e ela te alcançará. Sei que a gente, quando é jovem, a gente pensa que não vai morrer, mas alcançará. Nós viveremos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Segunda aplicação é lembrarmos que Jesus governa sobre a terra. E aqui eu quero dizer sobre a terra como um cosmos. Não apenas sobre a sua vida. A primeira foi para a sua vida. A segunda é sobre a terra. Ele, sua mensagem, vem sobre um cavalo branco. E quando a mensagem de Cristo chega, é o primeiro sinal do juízo. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. A mensagem de Cristo chegou a você? Pois bem, é o primeiro sinal do juízo. Se você crê nela, você recebe o amor de Deus. Se você não a crê, você receberá o juízo de Deus. Ninguém irá impedir o evangelho de Cristo. Cristo é vitorioso. Por isso nós cantamos, vitorioso és. Seu trono sempre está. Terceira aplicação, guerras, fomes, espada, epidemias, mortandades, animais selvagens, matança dos homens. Tudo isso é enviado por Deus. Lembre-se, é enviado por Deus. Não coloque a culpa em nenhum sistema de governo. Isso para mim é difícil, porque eu tenho a tendência de culpar os governos por causa da inflação. Eu odeio tanto o Estado que eu odeio ter que pagar imposto. Mas lembre-se, é o Senhor que levanta cada um. É o Senhor que levanta todas as coisas. Deus é soberano. Não estamos nas mãos de ninguém. Tudo isso vem como um sinal de Deus. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa, se você já se perdeu e já saiu daqui. Tudo isso é preditivo, pois haverá um dia que acontecerá tudo isso de uma vez só, de uma forma intensa. É Deus, através dessas coisas, lembrando, olhe como será o juízo, o último dia. Olhe como será. Pois bem, tudo isso. Está vendo tudo isso? Pois bem, no último dia vai ser muito pior. E por último, e mais importante, nenhum sistema humano vai satisfazer os anseios do seu coração. Apenas o Evangelho. Nenhum sistema humano de política, filosofia, de economia, satisfaz os anseios do coração do homem. Apenas Jesus Cristo. Dostoiévski tem uma frase muito famosa, que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Cristo Jesus, soberano Senhor, que vem sobre o cavalo branco, é o que preenche o meu e o seu coração. E com ele nenhuma peste, nenhuma guerra nos afetará, porque com ele viveremos eternamente. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo teu evangelho, obrigado pelo seu consolo, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Nós sabemos que o Senhor é aquele soberano, justo juiz que reina sobre a terra. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor cuide do nosso coração. Que nós nos lembremos eternamente que o Senhor está cuidando das nossas vidas e que as nossas vidas estão sob o seu domínio. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor guarde o meu coração e o coração dos meus irmãos de colocarem a paz ou a confiança em qualquer sistema humano. E que nos lembremos que apenas o Senhor é a nossa esperança, a nossa âncora. E o Senhor é o nosso Rei vitorioso que vem no dia da sua ira. E que já está enviando os primeiros sinais da sua ira. Mas o Senhor vem vitorioso, a fim de nos cuidar e a fim de nos levar para si.
Em nome de Jesus que oramos. Amém.